Gargalhadas ecoaram quando o pai, visivelmente exausto, adentrou o elegante baile de gala beneficente. Taças de champanhe borbulhavam ao fundo, enquanto sussurros venenosos se espalhavam como rastilho de pólvora. Arnaldo Fonseca paralisou na entrada, seu terno surrado destoando dos smokings impecáveis e vestidos de grife que adornavam o salão. Uma mancha discreta na manga do paletó, provavelmente suco de laranja derramado na correria para levar sua filha à escola naquela manhã, agora parecia uma nódoa gritante sob as luzes dos lustres. "Não é aquele faxineiro?" Alguém cochichou em voz alta, atraindo olhares curiosos. "O que ele está fazendo no evento beneficente do Dr. Almeida?" Outra voz, feminina e carregada de desprezo, complementou. "Ouvi dizer que ele está tentando adotar outra criança. Mal consegue cuidar da que tem." Arnaldo apertou o convite no bolso, os nós dos dedos esbranquiçados, enquanto procurava um rosto amigo na multidão. O futuro de sua filha dependia das conexões que fizesse naquela noite, de ser visto como alguém digno. Mas encontrou apenas sorrisos irônicos e olhares desviados, com a multidão se afastando como se a pobreza fosse contagiosa. Você o abordaria com uma palavra gentil ou se juntaria àqueles que viraram as costas? Deixe sua opinião nos comentários. Ele endireitou as costas e deu um passo à frente, seguido por outro. O couro de seus únicos sapatos sociais, lustrados freneticamente naquela noite, rangia contra o piso de mármore, atraindo ainda mais atenção indesejada. Mas Arnaldo Fonseca não desistiria. Não naquela noite. Não quando tudo o que importava estava em jogo. O que aqueles frequentadores abastados não sabiam, o que nenhum deles poderia entender de sua posição de privilégio, era que o homem que zombavam já havia circulado por ambientes como aquele com a mesma desenvoltura que exibiam. Que, antes da tragédia, ele também havia tomado tanta coisa como garantida. E ninguém naquele salão opulento estava preparado para o que aconteceria antes do amanhecer. Se histórias de pais que se recusam a desistir, apesar das adversidades, te emocionam, inscreva-se agora para mais histórias inspiradoras de superação e redenção toda semana. 5 anos antes, Arnaldo tinha tudo que a sociedade considera valioso. Um escritório de advocacia próspero, especializado em direito de família. Uma casa aconchegante no subúrbio com Carolina, seu amor dos tempos de faculdade e esposa por 12 anos. A filha deles, Manuela, com apenas 4 anos na época, herdara os cachos dourados de Carolina e sua teimosia. Os fins de semana eram repletos de churrascos, visitas de amigos e planos para o futuro, incluindo a adoção que haviam começado a planejar, querendo dar um lar a uma criança que precisasse. Então chegou a fatídica terça-feira chuvosa, quando Carolina reclamou de uma dor de cabeça antes de sair para seu trabalho como orientadora em uma escola. Ao meio-dia, ela desmaiou em seu escritório. À noite, os médicos usavam termos como hemorragia maciça e não há mais nada que possamos fazer. Em 72 horas, Arnaldo se tornou viúvo, Manuela perdeu a mãe e o mundo saiu permanentemente dos eixos. O escritório de advocacia concedeu-lhe licença por compaixão, mas as semanas se transformaram em meses, enquanto Arnaldo lutava para ajudar Manuela a processar o luto ao mesmo tempo em que se afogava no seu próprio. Seus sócios foram compreensivos no início, depois cada vez mais impacientes. Eventualmente, compraram sua parte por muito menos do que valia, mas Arnaldo não tinha forças emocionais para lutar. A bela casa foi a próxima a ir embora. Muitas lembranças, uma hipoteca muito alta para sua renda cada vez menor. Mudaram-se para um pequeno apartamento do outro lado da cidade, onde Arnaldo aceitava qualquer trabalho que encontrasse, mantendo uma agenda que lhe permitisse estar presente para Manuela. Limpeza de vidros lhe dava horários flexíveis e pagava as contas, na maioria das vezes. Sua licença de advogado permanecia ativa, mas quem contrataria um advogado que estava fora de prática há anos? Apesar de tudo, Arnaldo havia feito uma promessa a si mesmo e à memória de Carolina. A adoção que haviam começado continuaria. Tornou-se a conexão deles com ela, com o futuro que haviam planejado juntos. O garotinho, Gabriel, tinha agora 2 anos, vivendo em um lar adotivo, enquanto Arnaldo lutava contra a burocracia, estudos sociais e avaliações financeiras.
O doutor Almeida, que estava organizando o baile de gala beneficente daquela noite, tomaria a decisão final sobre o caso de Gabriel em menos de 2 semanas. Senhor Fonseca, uma voz interrompeu os pensamentos de Arnaldo enquanto ele estava desajeitadamente no bar, bebendo um único copo do vinho mais barato disponível. Ele se virou e viu um garçom estendendo um prato de salgadinhos. Gostaria de comer alguma coisa, senhor? A gentileza nos olhos do jovem quase o derrubou. Obrigado, Arnaldo conseguiu dizer pegando um pequeno pastel. De nada, senhor. Minha mãe também me criou sozinha. Não é fácil. Antes que Arnaldo pudesse responder, uma confusão perto do palco principal atraiu a atenção de todos. O doutor Almeida estava batendo no microfone, sua figura imponente exigindo respeito imediato. Aos 65 anos, Almeida tinha a reputação de ser duro, mas justo, no tribunal de família. Seus cabelos grisalhos e olhar penetrante intimidavam até mesmo advogados experientes. Bem-vindos, amigos e benfeitores, começou o juiz, sua voz grave ecoando pelo salão. Esta noite celebramos e arrecadamos fundos para a Fundação Criança Primeiro, apoiando crianças em lares adotivos em todo o nosso estado. Arnaldo aproximou-se do palco, tomando cuidado para não chamar a atenção. Precisava que o Dr. Almeida o visse como um pai em potencial responsável, não como o homem desesperado que se sentia por dentro. Muitos de vocês sabem que esta causa é pessoal para mim, continuou Almeida. Tendo crescido no sistema de acolhimento, compreendo a profunda diferença que um lar estável e amoroso faz na vida de uma criança. Aquilo era novidade para Arnaldo. Em toda a sua pesquisa sobre o juiz que determinaria o destino de Gabriel, não havia encontrado nenhuma menção à infância de Almeida. Por isso, a voz do juiz endureceu ligeiramente. Acho particularmente preocupante quando observo a forma como, às vezes, julgamos quem é digno de fornecer esse lar. A multidão se agitou desconfortavelmente. Os olhos de Almeida pareciam percorrer o salão deliberadamente. No início desta noite, testemunhei algo decepcionante. Um homem foi ridicularizado ao chegar, não por falta de caráter ou compromisso, mas aparentemente pelo crime de usar um terno fora de moda. Arnaldo sentiu o rosto esquentar quando várias cabeças se viraram sutilmente em sua direção. Esse homem, continuou Almeida, está aqui porque recebeu um convite pessoal meu. Os sussurros se intensificaram. Arnaldo permaneceu paralisado, sem saber se deveria agradecer pelo reconhecimento ou se sentir ainda mais humilhado pela atenção adicional. Em meu tribunal, vejo a humanidade em seu melhor e pior. Vejo pais ricos que veem os filhos como acessórios e pais pobres que dariam o último suspiro pela felicidade de seus filhos. Status e finanças importam em casos de adoção, sim, mas estão longe de ser as únicas considerações. Uma mulher em um vestido caro perto de Arnaldo murmurou para sua acompanhante. Ele está falando daquele faxineiro? Certamente ele não pode arcar com os custos de cuidar adequadamente de uma criança. Arnaldo cerrou o maxilar, mas permaneceu em silêncio. Já tinha ouvido coisas piores nos 5 anos desde a morte de Carolina, de vizinhos que pensavam que pais solteiros não conseguiam criar uma filha adequadamente, da escola de Manuela quando ele não podia pagar as mesmas atividades extracurriculares de antes, de assistentes sociais preocupados com seu histórico de emprego instável. Apesar de tudo, ele se concentrou no que importava, a felicidade de Manuela e garantir o futuro de Gabriel. Conforme a noite avançava, Arnaldo permanecia na periferia, observando em vez de participar. Observou doadores ricos preenchendo cheques com movimentos casuais de seus pulsos que representavam meses de sua renda. Ouviu conversas sobre casas de férias e escolas particulares, conceitos que agora existiam em outro universo de sua realidade diária, de compras de supermercado com desconto e roupas de segunda mão. 1 hora após o início do evento, decidiu que já tinha feito o suficiente. Mostrou respeito pelo convite do juiz, demonstrou seu apoio à causa. Manuela estava passando a noite com a vizinha idosa, Dona Augusta, mas ele não gostava de deixá-la por muito tempo. Enquanto caminhava em direção à saída, uma mão firme segurou seu ombro. Indo embora tão cedo, Senhor Fonseca? Arnaldo se virou e viu o próprio Dr. Almeida, sua expressão indecifrável. Doutor, eu agradeço muito o convite, mas preciso voltar para minha filha. Almeida assentiu. Manuela, correto?
9 anos agora? Sim, senhor. E ainda mantendo a média 10, apesar de tudo que sua família passou? Arnaldo piscou surpreso. Ela se esforça muito. Assim como você, pelo que observei. O juiz gesticulou para um canto tranquilo. Caminhe comigo por um momento. Enquanto se afastavam da multidão, Arnaldo sentiu dezenas de olhares o seguindo, o peso do julgamento e da curiosidade quase palpável. O que você faria se o futuro do seu filho dependesse desta conversa? Compartilhe seus pensamentos nos comentários abaixo. Senhor Fonseca, serei direto, disse Almeida quando estavam relativamente sozinhos. Seu pedido de adoção de Gabriel enfrenta considerável oposição de certos setores. O coração de Arnaldo afundou. Entendo que minha situação financeira não é ideal, doutor, mas posso fornecer um lar estável e amoroso. Mantive um fundo universitário para Manuela, apesar de tudo, e faria o mesmo por Gabriel. Almeida levantou uma mão. Não estou questionando seu compromisso, mas há um pedido concorrente dos Albuquerque. Ele acenou em direção a um casal elegante do outro lado do salão, a mulher que havia feito comentários sobre Arnaldo mais cedo. Eles são doadores importantes para a fundação. Renda dupla, casa espaçosa no melhor distrito escolar. Entendo. A voz de Arnaldo estava oca. Como ele poderia competir com isso? A sensação familiar de lutar uma batalha impossível o invadiu. Acontece que, continuou Almeida, estudando Arnaldo com atenção, Gabriel tem algumas necessidades especiais que não eram aparentes inicialmente. Ele está mostrando sinais de estar no espectro autista. Eu sei, disse Arnaldo calmamente. Tenho pesquisado terapias e intervenções. Já conversei com a escola de Manuela sobre seu programa de educação inclusiva. As sobrancelhas de Almeida se levantaram ligeiramente. Você sabia? A avaliação atualizada foi arquivada ontem. Eu não precisava de um diagnóstico oficial para ver que ele processa o mundo de maneira diferente. Durante minhas visitas, notei sua sensibilidade a certos sons, a maneira como ele se concentra intensamente em padrões. Ele me lembra meu irmão mais novo, que não foi diagnosticado até a idade adulta. Arnaldo fez uma pausa, de repente preocupado por ter dito demais. Eu só quero dar a ele o apoio de que precisa para prosperar, doutor. O juiz ficou em silêncio por um longo momento, sua expressão pensativa. Finalmente ele falou. Os Albuquerque retiraram seu pedido esta manhã, quando receberam as informações médicas atualizadas. Aparentemente, uma criança com necessidades especiais não estava em seus planos familiares. Arnaldo lutou para processar essa informação. Eles simplesmente desistiram dele? De fato, o tom de Almeida era neutro, mas seus olhos continham algo que parecia aprovação. Agora, isso não significa automaticamente que seu pedido será aprovado. Ainda há considerações financeiras, questões de estabilidade habitacional. Entendo, doutor. Mas, continuou Almeida, eu gostaria de saber se você considerou voltar à advocacia. Há uma considerável escassez de advogados dispostos a assumir casos no Tribunal de Família, particularmente aqueles que envolvem crianças com necessidades especiais. Arnaldo olhou para o juiz, completamente pego de surpresa. Eu não pratico há 5 anos. A lei não mudou tanto assim, disse Almeida secamente. E sua experiência, tanto profissional quanto pessoal, traria uma perspectiva valiosa. Ele enfiou a mão no bolso e estendeu um cartão de visita. Minha secretária, Mariana. Ligue para ela na segunda-feira para discutir nomeações para o tribunal. O salário não é o que você ganharia na prática privada, mas é um trabalho governamental estável, com bons benefícios. Arnaldo pegou o cartão automaticamente, sua mente correndo. Doutor, eu agradeço, mas... Isso não tem relação com o caso de Gabriel, interrompeu Almeida firmemente. Isso será decidido por seus próprios méritos. Mas independentemente desse resultado, Sr. Fonseca, eu acredito em segundas chances. Às vezes, a vida nos derruba de maneiras que nunca esperamos. Algo em seus olhos sugeria que ele sabia disso por experiência própria. O que importa é se levantar. Com isso, o juiz foi chamado por um organizador do evento, deixando Arnaldo sozinho, o cartão de visita apertado em sua mão como uma tábua de salvação. As 2 semanas seguintes passaram em um borrão.
Arnaldo ligou para a secretária do juiz, fez uma entrevista e foi provisoriamente aprovado para um cargo de advogado nomeado pelo Tribunal para Crianças no Sistema, condicionado a um curso de atualização e supervisão para seus primeiros casos. O salário quase triplicaria sua renda atual, com benefícios de saúde que cobririam tanto Manuela quanto, se tudo corresse bem, Gabriel também. Apesar de tudo, ele tentou não criar muitas esperanças sobre a adoção. Esperança era perigoso. Carolina havia lhe ensinado isso durante seus últimos dias, quando eles esperaram contra a esperança, por um milagre que nunca veio. Na manhã da audiência, Manuela insistiu em usar seu melhor vestido. Aquele que Carolina havia comprado para o casamento de uma prima, cuidadosamente preservado e agora quase pequeno demais. Arnaldo ajudou com os botões, seus dedos tremendo ligeiramente. "Pai", disse ela, seu rosto de 9 anos sério além de sua idade, "mesmo que o juiz diga não, vamos ficar bem, vamos dar um jeito para Gabriel." Ele a abraçou fortemente. Essa criança que havia perdido tanto, mas ainda tinha espaço em seu coração para mais amor. "Quando você ficou tão sábia, Manu?" "Mamãe sempre disse que eu tinha uma alma velha." Ela endireitou sua gravata, outra relíquia de sua vida anterior. Ela estaria orgulhosa de nós hoje. O tribunal estava quase vazio quando chegaram. Apenas a assistente social, o tutor ad litem nomeado pelo tribunal para Gabriel e, para surpresa de Arnaldo, o próprio Dr. Almeida. Normalmente, as audiências de finalização de adoção eram tratadas por comissários do tribunal, não pelo juiz-presidente da Divisão de Direito de Família. "Doutor", Arnaldo reconheceu, tentando manter a voz firme. "Esta é minha filha, Manuela." Manuela deu um passo à frente e estendeu a mão solenemente. "Obrigada por considerar nossa família para Gabriel, doutor." O rosto severo de Almeida suavizou-se ao apertar a mão dela. "De nada, mocinha. Entendo que você tem visitado Gabriel regularmente em seu lar adotivo." "Sim, senhor. Estou ensinando a ele os nomes dos dinossauros. Ele gosta muito dos de pescoço comprido, os saurópodes." "Conhecimento impressionante", observou Almeida. "Papai me leva ao Museu de História Natural nos dias de entrada gratuita", explicou Manuela. "E pegamos muitos livros emprestados na biblioteca." O juiz assentiu. Então, gesticulou para que todos se sentassem enquanto o escrivão chamava o caso. Os procedimentos começaram com a recitação padrão dos fatos: a história de Gabriel, seus 28 meses em um lar adotivo, a rescisão dos direitos parentais de seus pais biológicos. Se você se identifica com a luta deste pai, curta o vídeo e compartilhe com seus amigos. Deixe um valeu demais se você acredita que toda criança merece uma segunda chance. As dificuldades de desenvolvimento dele e o pedido de adoção de Davi. A assistente social falou em seguida, descrevendo as lutas de Miguel, mas também seu histórico consistente de visitas e o vínculo que claramente se formara entre Miguel e Davi e Emília. Ela observou preocupações sobre estabilidade financeira, mas reconheceu a recente mudança de emprego que abordava muitas dessas questões. A defensora dativa continuou, falando diretamente sobre os melhores interesses de Miguel. Meritíssimo. Embora a casa dos Silva seja modesta, ela oferece algo que Miguel precisa desesperadamente: aceitação incondicional. O Sr. Silva já começou a se conectar com grupos de pais para crianças com autismo. Sua filha Emília demonstra notável paciência durante suas interações com Miguel. E, talvez o mais revelador, Miguel, que tem dificuldades com transições e novas pessoas, se ilumina quando os Silvas chegam para as visitas. Davi sentou-se rigidamente, com medo de mostrar emoção, com medo de ter esperança. A pequena mão de Emília escorregou para a dele, apertando com força. Finalmente, o juiz Fontes falou: "Senhor Silva, por favor, levante-se." Davi levantou-se sobre pernas que pareciam dormentes, seu coração batendo forte. "Eu revisei este caso completamente", Fontes começou, sua voz formal. "O propósito do nosso sistema de adoção é encontrar lares permanentes e amorosos para crianças que precisam deles. Não lares perfeitos, esses não existem, mas lares onde uma criança será amada, apoiada e terá todas as oportunidades de se tornar sua melhor versão." O juiz fez uma pausa, sua expressão ilegível. "Há 5 anos, Sr. Silva, você tinha o que muitos considerariam uma vida ideal.
Desde então, você enfrentou perdas pessoais devastadoras, reveses financeiros e desafios significativos. Ao longo de tudo isso, você colocou as necessidades de sua filha em primeiro lugar, manteve sua integridade e perseverou. Davi sentiu o aperto de Emília se intensificar. Mais importante, Fontes continuou, quando apresentado com informações sobre as necessidades especiais de Miguel, sua reação não foi preocupação sobre como isso o afetaria, mas sim como você poderia melhor apoiá-lo. Isso, Sr. Silva, me diz tudo o que preciso saber sobre o tipo de pai que você é. O juiz pegou seu martelo. É a constatação deste tribunal que a adoção de Miguel Ryan por Davi Silva é aprovada e finalizada, com efeito imediato. Parabéns, Sr. Silva. Miguel é legalmente seu filho. O som do martelo batendo foi abafado pelo grito de alegria de Emília. Davi ficou paralisado, incapaz de processar totalmente as palavras que acabara de ouvir, até que os braços de sua filha envolveram sua cintura, seu rosto pressionado contra seu peito. Nós conseguimos, pai! Miguel está vindo para casa! Só então a realidade se concretizou. Eles tinham conseguido. Apesar de tudo, a perda, a pobreza, o julgamento, eles tinham se agarrado a este único pedaço do futuro que ele e Catarina tinham sonhado juntos. Ao saírem do tribunal, a assistente social se aproximou com um sorriso largo. Os pais adotivos de Miguel estão trazendo-o para o seu apartamento esta tarde. Eles embalaram todas as coisas dele. Emília estava praticamente dançando de excitação. Podemos parar para tomar sorvete para comemorar? Por favor, pai! Absolutamente, Davi disse, sua voz embargada de emoção. Hoje nós celebramos. Do lado de fora do tribunal, ele parou nos degraus, olhando para o céu azul claro. Pela primeira vez em 5 anos, ele sentiu a ausência de Catarina não como um peso esmagador, mas como uma presença gentil, observando-os com aprovação. No domingo seguinte, Davi organizou uma pequena festa de boas-vindas para Miguel em seu apartamento. Dona Cida, da porta ao lado, trouxe pasteizinhos. A melhor amiga de Emília e seus pais vieram com um triciclo de segunda mão que eles haviam repintado. A assistente social apareceu brevemente com um livro de imagens sobre famílias que se unem de maneiras diferentes. E para completa surpresa de Davi, o juiz Fontes apareceu à sua porta, segurando um braquiossauro de pelúcia. Eu entendi de uma fonte confiável que Miguel aprecia saurópodes, disse ele a título de explicação, acenando em direção a Emília. Sua Excelência, Davi começou, sobrecarregado. Isto é... Arnoldo, por favor, nós não estamos no tribunal agora. O juiz entregou o dinossauro para Davi. Posso entrar? O pequeno apartamento de repente pareceu ainda menor com a presença imponente de Fontes, mas o juiz pareceu completamente à vontade, ajoelhando-se ao nível de Miguel e falando suavemente com ele sobre o dinossauro. Mais tarde, enquanto os outros conversavam e Miguel explorava seus novos brinquedos com a ajuda de Emília, Fontes puxou Davi de lado. Eu tenho uma proposta para você, Silva. Além das nomeações judiciais, estou estabelecendo uma clínica jurídica para famílias que lidam com questões de educação especial. Os distritos escolares muitas vezes atropelam os pais que não conhecem seus direitos. A posição seria de meio período inicialmente, mas poderia crescer. Davi ficou sem palavras por um momento. Juiz, Arnoldo, eu não sei o que dizer. Por que você está fazendo tudo isso? Fontes ficou quieto por um momento, observando Miguel e Emília. Quando eu tinha 10 anos, meu pai adotivo morreu repentinamente, ataque cardíaco. Ele e sua esposa estavam planejando me adotar. O primeiro lar estável que eu conheci após 4 colocações. Depois que ele morreu, ela não conseguiu administrar sozinha financeiramente. Eu voltei para o sistema. Saltei por mais 7 lares antes de envelhecer. Ele se virou para Davi. Seu rosto geralmente austero, vulnerável. Ela tentou me manter. Mas naqueles dias, uma viúva com renda limitada não tinha chance contra os preconceitos do sistema. Ninguém lutou por nós. Davi entendeu de repente. Então agora você luta por outros. Quando eu posso, quando é certo. Fontes endireitou-se, seu comportamento profissional retornando. A clínica começa no próximo mês. Pense sobre isso. Depois que o juiz saiu, Davi sentou-se em sua pequena varanda, observando o pôr do sol enquanto Miguel cochilava lá dentro, exausto da excitação. O menino tinha adormecido agarrado ao braquiossauro. Emília juntou-se a ele.
descansando a cabeça em seu ombro. Pai, nós vamos ficar bem agora? Davi a puxou para perto. Nós sempre estivemos bem, hein? Nós tínhamos um ao outro. Mas sim, eu acho que as coisas podem ser um pouco mais fáceis agora. Mamãe estaria feliz por causa de Miguel. Sim, Davi concordou suavemente. Lá dentro, o telefone tocou. O escrivão de fontes ligando sobre a posição da clínica jurídica. Quando Davi se levantou para atender, ele vislumbrou seu reflexo na janela. Um pai e uma filha, prestes a serem unidos por um garotinho que precisava deles tanto quanto eles precisavam dele. Nunca julgue uma família pelo que ela perdeu, mas por como ela ama através da perda. Se esta história te emocionou, inscreva-se agora para mais histórias poderosas toda semana. E clique no vídeo na tela para assistir ao próximo, com uma reviravolta tão poderosa que você nunca vai esquecer.